Olá pessoal do Cálculo 2, agora vamos falar da unidade 3. Então, só relembrando, na unidade 1 a gente viu sobre primitivas. Então, primitiva nada mais é do que, se você tem uma função f de x aqui, era para encontrar uma função tal que a derivada dessa f de x desse essa funçãozinha aqui que a gente tinha anteriormente. Bom, isso aqui era conceito do cálculo 1, lá no final do cálculo 1, que em geral a gente não vê, né? Então a gente deu uma relembrada aqui. Depois a gente introduziu aqui áreas e distâncias, áreas usando o limite. Então, se a gente tem aqui uma função maior ou igual a zero, num intervalo fechado aqui de A até B, aqui um gráfico aqui de uma função y igual a f de x. Então, a gente usou o limite aí para encontrar essa área, mas com o limite ficava difícil de calcular, porque a gente particionava isso aqui em n subintervalos. Cada subintervalo aqui a gente pegava um ponto amostral, um x estrela. Então, a gente calculava a área disso aqui como sendo o limite, quando n tende a infinito, né? Somatório de i variando de 1 até n, de f aplicado em cada ponto amostral, vezes ΔX, né? ΔX sendo aí o comprimento de cada partição aí, né? Pega o comprimento total, b menos a, e divide por n. Então, à medida que a gente faz o n tender a infinito, esse comprimento aqui diminui, então esse ponto amostral aqui ele fica mais representativo aqui dentro do intervalo. Bom, da mesma forma, se a gente tem uma função velocidade, a gente sabe que ela é derivada de uma função posição, né? Então, dada uma função posição, deriva de uma função velocidade. Da mesma forma, então, se a gente tem aqui uma velocidade aqui definida no intervalo de A até B, a gente particionava esse intervalo, aplicava a função velocidade aqui em cada subintervalo desse aqui, de comprimento ΔX, aplicava o limite e obtinha aí a função posição. Bom, depois a gente definiu a integral definida. O que é a integral definida? A gente não precisou mais considerar aqui que a função era maior ou igual a zero. Uma função qualquer aqui, definida no intervalo de A até B, nos reais, a gente pegava esse intervalo, aqui, de A até B, pegava um n qualquer, calculava o ΔX como sendo b menos a dividido por n, esse n aqui é um número natural, particionava isso aqui em n subintervalos. Cada subintervalo desse aqui a gente pegava um ponto amostral. À medida que o n crescia aqui, esse ΔX aqui diminuía. Então a gente definiu a integral definida como sendo a integral de a até b, de f de x dx, como sendo o limite, somatório de i variando de 1 até n, limite aqui com n indo para infinito, da f aplicado em x estrela, ΔX. Então, quando essa f era positiva, isso aqui dava a área, né, sobre o gráfico da curva, que é acima do eixo x, e quando essa curva aqui era a velocidade, quando essa função era a velocidade, dava a posição percorrida aqui no intervalo aqui de A até B. Bom, depois a gente calculava sempre essas integrais aqui por aproximação, né? A gente não calculava o limite, é muito difícil calcular o limite, né? Então o que a gente fazia? A gente parava num n qualquer, né? num n, para fazer uma aproximação de área ou para fazer uma aproximação de integral. E aí a gente usou o teorema fundamental do cálculo, que era usando as primitivas. Então, a integral definida de A até B de f de x dx é a primitiva da função f aplicada em B menos a primitiva da função f aplicada em A. Então, esse é o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Então, com esse teorema, ficou mais fácil de calcular as integrais definidas e, consequentemente, né, as suas
aplicações. Então, a gente passou então a nos preocupar aí com encontrar a primitiva de uma função, tanto aqui no Teorema Fundamental do Cálculo, quanto no Teorema da Variação Total. E aí, na unidade 2, a gente começou a calcular a integral usando algumas técnicas, que nem sempre é simples calcular a integral. Então, a primeira técnica que a gente usou aqui foi a regra da substituição, e com essa regra da substituição a gente pôde aí fazer mais duas aplicações, a áreas entre curvas, dado aqui duas curvas, a gente consegue aqui uma função g de x, uma função aqui f de x, uma variação aqui de a até b. Então a gente consegue usar a integral aqui, o cálculo da área entre essas duas curvas aqui é a integral de a até b, da integral de f de x menos g de x dx. E, dado uma região aqui, se a gente faz uma rotação aqui em torno do eixo x ou em torno do eixo y, a gente obtém um sólido de revolução e a gente calculou o volume também usando a integral definida. Agora vamos para a unidade 3, que são mais técnicas de integração. Vamos aqui aprender integrais por partes, integrais trigonométricas, integrais de funções racionais por funções parciais e integrais impróprias, que não é funções reacionais, né? São funções racionais. Ok? Então vamos lá para integrais por partes. Bom, a regra do produto afirma que se duas funções f e g forem funções deriváveis, então a derivada do produto, a derivada de f vezes g, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Ou dessa forma aqui, o que faz é f vezes a derivada de g, mais g vezes a derivada de f. Então, na notação para integrais aí indefinidas, né, onde a gente não tem limite de integração, a gente está preocupado apenas em encontrar a primitiva, então temos essa equação aqui, né? Integral dessa primeira parte aqui é igual a integral dessa segunda parte aqui, já que essas duas funções são iguais. Né? Integral dessa segunda parte aqui. Bom, a integral da primeira parte aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, é a própria função, né? Porque aqui eu estou com a derivada da função. Então, essa primeira parte aqui a gente colocou aqui. Então, a integral dessa parte aqui, integral de f g' mais g f' é igual a f vezes g. Eu posso separar essas integrais aqui em duas integrais, né? A integral da soma é a soma das integrais, então a integral de f g' dx mais a integral de g f' dx é igual a f vezes g. Posso passar uma dessas integrais aqui para o lado direito, então, por exemplo, aqui eu tenho integral de f g', f de x, g' de x dx é igual a f vezes g, menos a integral de g vezes f'. Essa fórmula aqui é chamada de fórmula de integração por partes, que a gente pode usar também outra notação. Né? Se eu estiver usando a notação aqui, u igual a f de x e v igual a g de x, então a minha du é a minha f' de x dx, e a minha dv é g' de x dx. Então a fórmula de integração por partes passa a ser integral de u dv igual a u vezes v menos integral de v du. Vamos só recapitular aqui. Ó. Então, se eu tenho aqui um produto de funções, f vezes g, como é que eu calculo a derivada? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, se eu integro isso aqui, faço a integração integral indefinida, né, de f vezes g' aqui dx, tudo aqui é f de x, g de x, isso aqui fica integral de f' g mais g' de f dx. Eu posso separar isso aqui em duas integrais, né? Então fica a integral de f' de g dx mais integral de g' de f dx.
Tanto faz a ordem aqui, né? Posso ser G, F', G. Bom, essa integral aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui dá f vezes g. Então, isso aqui é f vezes g, porque eu estou integrando a função derivada. Então, essa parte aqui, integral de f' vezes g dx, mais a integral de g' f dx é igual a f vezes g. Eu passo uma delas para o lado direito. Por exemplo, essa integral aqui. Então, fica a integral de f'g dx é igual a f vezes g menos a integral de g'f. Então, como é que a gente usa? Isso aqui é a fórmula da integração por partes. Então, como é que a gente usa essa formulazinha aqui? Ó? Eu estou com uma situação onde eu sei a primitiva de uma função, estou com uma integral, né, que eu sei a primitiva de uma função, e sei calcular essa derivada aqui. Ó. Eu estou querendo calcular, sei calcular essa integral aqui. Estou querendo calcular essa integral. Então, se eu quero calcular a integral, essa integral aqui, eu jogo o problema para o lado direito e passo a me preocupar apenas com essa integral aqui. Então, se essa integral aqui for mais fácil do que essa, eu resolvo esse lado direito e calculo essa integral. Vamos aqui a um primeiro exemplo. Então, encontrar a integral indefinida da função x vezes seno de x. Então, eu vou escolher uma delas para ser a minha função aqui f' e outra para ser a função g. Lembrando aqui ó, que a integral de f' vezes g dx é igual a f vezes g menos a integral de g' vezes f dx. Então, vamos, por exemplo, se eu escolho, porque eu estou com duas funções, né? Essa aqui é uma função e essa aqui é outra função. Produto de duas funções. Eu vou ter que escolher uma como sendo a f' e a outra como sendo a função g. Por exemplo, a escolha é muito da experiência. Né? Se eu escolho essa aqui como sendo a f', eu vou, e essa aqui como sendo a g, então eu quero saber, a minha f' é a função x. Então, qual é a primitiva da função x? A minha f. A f vai ser x ao quadrado sobre 2. Se eu escolher essa aqui como sendo g, então g de x como sendo seno de x. Então, eu preciso da função g'. Então, a g' vai ser derivada de seno de x, que é cosseno de x. Aí eu jogo nessa formulazinha aqui, né? Então, a integral da função f', que é x, vezes g, que é seno de x, dx, é igual a f vezes g, então a f vezes g, x ao quadrado sobre 2, que é a f, né? A g seno de x, menos a integral de g' vezes f. A g' é cosseno de x, então cosseno de x vezes a f, que é x ao quadrado sobre 2 dx. Então, eu saí dessa integral aqui e passei para essa integral aqui, que é mais difícil. Então, as contas estão certas, mas esse caminho aqui torna mais difícil o cálculo dessa integral aqui, dessa integral. Então, a escolha aqui não foi legal. Né? Essa não foi uma boa escolha. Vamos colocar aqui, né? Não foi uma boa escolha. Então, vamos partir para uma outra escolha. Vamos colocar aqui de novo, aqui, então estou interessado em calcular a integral de x vezes seno de x dx. Então, se eu escolhi aqui a primeira como sendo f', agora eu vou escolher a segunda como sendo f', outra escolha. Então, a minha f' vai ser seno de x. E a minha g, que é outra função, vai ser x. Então, da f' eu preciso da primitiva. Então, qual é a primitiva de seno de x? Então, minha f de x é menos cosseno de x. Qual é a derivada de x? Que é a minha g'. Derivada vai ser 1. Então, a derivada de x é 1. Então, aqui fica, pela formulazinha, né,
integral de f'G é f vezes g. Então, f'G, que é o caso aqui, né, é f vezes g. F é menos cosseno de x, g é x. Então, fica menos x vezes cosseno de x. Menos a integral, voltando aqui, g' de f. G' é 1. A f é menos cosseno, então fica menos integral de 1 vezes menos cosseno de x dx. Esse 1 aqui, né, eu posso desconsiderar, né, porque ele é elemento neutro na multiplicação. Esse menos aqui passa para fora. Então, isso aqui fica menos x cosseno de x mais a integral de cosseno de x dx. Agora sim, né? Agora sim, porque calcular a integral de cosseno de x é fácil, né? Porque eu conheço a primitiva de cosseno de x. Então, isso aqui fica igual a menos x vezes cosseno de x mais integral de cosseno de x, que é seno de x. Mais uma constante, né? Porque eu estou trabalhando com integral indefinida. Então, essa função aqui é o resultado da integral dessa função aqui. Vamos tirar a prova aqui, ó, porque essa aqui, para ser correta, tem que ser a primitiva dessa função aqui. Ou seja, a derivada dessa função resultante aqui tem que dar x seno de x. Então, vamos calcular aqui a derivada de menos x cosseno de x mais seno de x, mais seno de x, mais constante. Deriva isso aqui. Então, fica menos, derivada aqui do produto, né? Então, fica a derivada de, vamos pegar aqui, menos, derivada do produto x cosseno de x. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mais a derivada de seno de x. Derivada de seno de x é cosseno de x, mais a derivada de constante, que é zero. Então, isso aqui fica igual a menos. Derivada de x é 1, então fica 1 vezes cosseno de x, mais x vezes derivada de cosseno é menos seno de x, mais cosseno de x. Agora eu tiro o colchete aqui, né? Aplico o menos aqui em todas as partes, vai ficar menos cosseno de x. Esse menos aqui com esse menos aqui dá mais, né? Então fica mais x seno de x, mais cosseno de x. Esse mais cosseno de x cancela com esse menos cosseno de x, então sobra só x seno de x. Então, de fato, né, essa função aqui é a primitiva da função x seno de x. Então, esse método que a gente usou aqui, né, chama método de integração por partes. Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente vai continuar falando desse método.